nesse mundo que traz medo pra gente, desde criança, desde adulto. E quando eu era criança, eu acabei me lembrando de coisas que me davam bastante medo, muito medo mesmo. E hoje eu trago pra vocês algumas coisas que quando eu era menor me davam um cagaço. Hoje em dia tem o Vale das Estranhas e tem muita coisa que a gente tem medo, mas, cara, eu gostaria de compartilhar essas memórias com vocês e deixá-las guardadas aqui. Eu espero que você goste, se inscreve no canal, não esquece de dar o like aí pra me ajudar. E bom, tem muita coisa na infância que a gente tinha medo. Eu não vou estar lembrando de tudo, talvez eu faça uma parte 2, talvez sim, talvez não. Mas eu gostaria de trazer algumas memórias aqui pra vocês de quando eu era menor, coisas que eu tinha medo de uma forma bem grande, coisas que eu acabei lembrando. E como eu falei, eu vou compartilhar aqui com Eu era vocês. menor, eu tinha um Play 2, e esse Play 2 era meu e do meu irmão. Só que o Play 2 ele era mais meu do que o meu irmão, porque ele era uma pessoa que ele saía mais pra rua pra brincar e eu era mais reservado, eu gostava de ficar mais em casa, né? Eu era criança mais reservada, enfim. E, cara, eu jogava muito nesse Play 2 e às vezes alguns parentes nossos, eles iam lá pra casa e eu deixava eles jogar no meu videogame. E eu tinha um jogo que era o incrível Resident Evil 4, e eu não tinha tanto medo desse jogo quando eu ficava observando meus parentes jogar. Eu ficava observando, eu achava legal. Quando a galera passava dos inimigos, eles comemoravam bastante. E eu ficava observando. Só que tinha um momento que meus parentes, eles iam pra casa, né? Eles iam embora, meus tios, meus primos. E eu gostava muito desse jogo, mas eu não tinha coragem de jogar. E às vezes eu até tentava, mas eu tinha muito medo. Na época não tinha internet, então aquilo ali era o ápice do medo pra mim. Na verdade, até tinha internet, só que a gente não tinha acesso à internet. Então, né, a gente não tinha tanta noção do que era medo. Inclusive, eu só vim descobrir creepypasta um pouco mais velho. Talvez eu fale disso depois. Mas eu gostaria de falar alguns inimigos do R4 que me davam medo. O jogo em si, ele já tem uma ambientação que quando você é uma criança, mano, nossa, é muito assustador. Inclusive, eu acho que muita gente no Brasil, as mães não deixavam jogar. Mas eu queria dar uma dentro que minha mãe tava dentro e ela deixava mesmo. E cara, eu lembro da ambientação do jogo, quando o jogo começava, tinha um primeiro ganado e tipo, os ganados vêm pra cima de você, você se coloca na situação do Leon. Imagina você ali no meio, sei lá, se eu não me engano, o Leon ele tá na Espanha. No meio da Espanha, no meio do nada, e um monte de villagers, sei lá, é village, né? A galera do vilarejo começa a vir pra cima de você, você tá sozinho com uma pistolinha. Mano, era assustador demais, cara. Era bizarro. E o jogo, ele começa calmo, ele começa com os zumbis ali do começo. Eu não sei se eu posso chamar eles de zumbis, né? Vou chamar de zumbi, acho que não tem problema não. E você vai avançando, cara, achando que o jogo tá tranquilo, você já tá morrendo de medo. Imagina isso pra uma criança. E quando você chega na vila, tem a droga do cara da motosserra, ou seja, Dr. Salvador, né? Eu vim aprender esse nome com o Master Reset, até hoje eu chamo ele assim. Cara, começa um caos ali, vários zumbis no mesmo lugar, um lugar apertado, você não sabe pra onde correr, pra onde fugir. E pra completar, um trauma que eu sempre tive de infância foi o Leatherface, né? O Massacre da Serra Elétrica. E é como se o Massacre da Serra Elétrica, é como se esse inimigo viesse direto do filme. E você, quando assiste o filme, você é uma criança, mano, você vê aquela serra e ele fazendo aqueles grunhidos sinistros vindo pra cima de você, mano. Eu não sei vocês, mas eu ficava com tanto medo ao ponto de desligar o videogame. Eu não aguentava, era pressão demais. Eu tinha que pedir pra algum parente meu passar pra mim, ou às vezes eu passava na marra. Jogava correndo pra lá e pra cá até o sino bater, né? Era sinistro demais, velho. Era assustador. Megalofobia. Galera que tem medo de coisas enormes, gigantes, criaturas enormes. Eu não tenho esse problema, mas pensa o seguinte: imagina que você tá no meio de um lago e tem uma criatura gigante no fundo desse lago. Você tá num barquinho bem pequeno. Mano, isso por si só já é uma situação sinistra demais, cara. Deu lago. Bom, eu acho que eu sempre, eu não sei, na nossa época a gente especulava que o Deu. O microfone parou do nada, mas enfim, bugs. Como eu tava falando, a gente especulava que o Del Lago na época era uma baleia. Como eu falei, não tinha internet. Tinha muita coisa que a gente especulava na época. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso. A gente falava que, por exemplo, dava pra fugir da Blades of Olympus, né? Do Zeus. Peço desculpa se eu tá falando errado, tá, pessoal?
A gente especulava que se a gente conseguisse apertar redondo de uma forma certa ou fazer algum código, dava pra fugir da espada dos Zeus, mas não é sobre isso que eu quero falar aqui. Talvez no próximo vídeo. Mas a gente especulava que o Deolago era uma baleia. Eu acho que até hoje eu não sei o que o Deolago é. Acho que ele é uma salamandra gigante, mutante, né? E, mano, o Deolago é sinistro demais. Imagina você, o Leon ali. Mano, era uma fase que ninguém queria jogar, nem os adultos queriam jogar. Como eu falei, minha família ia lá pra casa, nem eles queriam passar por essa parte. Se a gente pudesse pular, a gente pularia de tanto que a gente tinha medo. Era medo mesmo, cara. Mas na época pra gente o jogo era muito realista, cara. Então realmente dava muito medo. Eu mesmo, eu não consegui, eu lembro que eu acho que eu não conseguia jogar. Eu não consegui jogar o Deolago. Tentei, mas não conseguia, cara. Quando eu vi aquela coisa passando por debaixo do barco, seguindo o Leon. E bom, o Leon ele entra ali na água, né? E ele acaba soltando o gancho sem querer. O gancho prende no Deolago, cara. E ele acaba consequentemente enfrentando ele. E o final, velho, o final agoniante ali, eu via meus parentes jogando, o Leon com a perna presa tentando cortar com a faca. E, mano, se você não apertar, porque hoje em dia, né, Homem-Aranha, se você não apertar, você não ia ficar parada, mas no Play 2 não, moço. Se você não apertar, você é puxado, você é comido, moço. Já era o Deolago lá, abre a boca com aquelas plagas. Nossa senhora, mano, era Deolago um dos inimigos antigamente mais sinistros. Eu sei que hoje em dia tem speedrun, e ninguém tem mais medo, os caras vai lá, mata e... Mas antigamente, moço, ninguém sabia de nada. Cê é louco, medo demais. Supor que você é uma criança e você chegou até essa parte que eu vou comentar com vocês. Você conseguiu avançar, você conseguiu ao máximo superar o medo e você chegou no Gardo. Imagina um cara preso por correntes num lugar mais escuro, acho que de um castelo, não sei se chega a ser um castelo, do castelo, num lugar mais sujo, mais baixo, mais escuro, um cara todo trancado, com a boca trancada, garras na mão e os olhos costurados, mano. Um pedaço de carne exposto nas costas. YouTube, por favor, não acabe com o meu vídeo, tá? É meramente ilusão, tá? É videogame, calma aí. Mas um pedaço de carne nas costas exposto e se mexendo. Mano do céu, aquele bicho fazia barulho. Quando a gente soltava ele, ele vinha pra cima da gente. Quando ele corta, as garras passam pelo ar e faz barulho, sabe? Mano, era assustador demais, sério. Garrador, um dos inimigos mais sinistros também, tá? Nossa, Resident Evil tá no topo aqui, tá? Eu não sei vocês, mas eu realmente tinha muito medo desse desenho. O próprio Scooby e o Salsicha são praticamente aqueles nossos vôs, sabe? Imagina um lobisomem te perseguindo na floresta às 3 horas da manhã. Os caras entram dentro de um buraco e um zumbi é revivido. E esse filme, ele tem uma estética antiga. Então dá uma vibe Resident Evil da vida. Os zumbis em si são bem parecidos com Resident Evil. E aqueles monstros gatos que pareciam um lobisomem, mano. A Ilha Monscar, cheia de... né, é tipo um pântano. Então era, sinceramente, Scooby-Doo e a Ilha dos Zumbis, eu não sei vocês, mas eu tinha um medo do caramba, mano. Dá uma olhada aí nas cenas que tá passando, que vão passar. Você é louco, velho. Pra uma criança, eu lembro que quando chegava na parte dos zumbis, tudo escuro, mano, eu não aguentava de ligar o DVD de medo, filho. Você é louco. Como vocês perceberam, desde criança eu sempre fui uma criança bem fascinada pelos filmes e jogos de terror. E a minha família não me proibia de assistir, então era tranquilo. Freddy Krueger, Chucky, Jason, Leatherface. Inclusive, até hoje eu tenho um certo trauma do Leatherface, não sei explicar porquê. Pânico na Floresta, cê é louco. Aí até hoje é um filme que eu não tenho coragem de assistir. Sou medroso, porque eu acho que o medo, de certo modo, ele é divertido, ele é engraçado. Voltando no meu raciocínio, eu sempre gostei de filmes de terror, sempre tive medo e sempre tive curiosidade pra ver mais e descobrir mais. Tanto que depois de mais velho, né, eu acompanho o hype, eu vou assistindo as coisas de terror, cada vez mais a curiosidade aumenta. Mas eu queria falar pra vocês de um jogo chamado Dark Watch. Esse jogo tá no coração do canal, sou fã demais. E tem um momento do game em que você vai ali, vai avançando, sabe? Já o game em si já é sombrio pra caramba, mortos-vivos levantando do chão e vindo pra cima, dava medo. Mas tem um momento do game específico que as bruxas aparecem por algum motivo que eu não sei explicar.
Eu tinha muito medo dessas bruxas, cara. Vejo as imagens aí. Essas foram algumas das coisas, né, que quando era menor eu tinha medo. Talvez você tenha também, talvez não. Comenta aí, dá o like, deixa nos comentários aí alguma ideia de próximo vídeo que eu possa fazer. Falem aí as coisas que vocês tinham medo, assim, antigamente. Talvez eu conheça, eu possa comentar, fazer um vídeo sobre. E é isso, o meu mais e muito... Enfim, o meu muito obrigado por você ter assistido até aqui. E a gente se vê logo logo.